Bem-vindo, Hugo, tudo bem? Tudo bem, Dri? Tudo bem, Rovai? Tudo bem, Sinara? E aí, Tudo salve jóia, a bom galera dia. que está vendo a gente. Olha só, o noticiário internacional está muito quente, questão de Gaza, mas eu queria começar com aqui a América Latina, que ontem a gente teve Equador, eleição no Equador, e todas as atenções estão voltadas para a eleição do domingo que vem na Argentina, porque tem lá um representante como o Bolsonaro com chance de vitória, né? Então, eu queria começar perguntando para o Hugo sobre como que está essa situação na Argentina, se tem notícias aí de últimas pesquisas, Milei tem chance? Olha, o Milei tem chance, ele é favorito, mas o Massa ainda está no jogo. Eu estava, inclusive, peguei até um rascunho aqui, estava calculando o desvio padrão de pesquisa, porque tem a tabulagem das pesquisas lá na Wikipédia em espanhol. E aí você tem de eliminar. Tem pesquisa que vai dizer uma em específico, a Atlas, que põe o Massa, inclusive, na frente, outras discordam e elas variam um pouco. As pesquisas na Argentina não são muito boas, são certamente piores do que os institutos brasileiros. Então, você tem que fazer, voltar lá para a aula de estatística e fazer conta. Eu sou advogado, mas sei fazer continha. Mas, assim, no duro, o que as pesquisas apontam, colocando elas em confronto, é que o Milei está em primeiro, mas não muito na frente do Massa, e ele, em tese, entra caindo. E o Massa entra crescendo. Teve pouca variação durante essa campanha do primeiro turno, porque lá na Argentina, diferentemente no Brasil, tem uma prévia que é aberta e obrigatória, que é o passo, que é isso que a gente estava falando. Eu acredito que vai dar segundo turno, mas tem uma questão que eu não vi nenhum instituto de pesquisa argentino fazer uma pesquisa séria. Primeiro, autocrítica pelo erro nas prévias, quando a extrema-direita teve uma prévia com 10 pontos a mais do que era colocado. E eu não vejo pesquisas como ocorreram aqui no Brasil para tentar pegar esse voto escondido, porque aqui no Brasil conseguiram. Em dado momento, tinha aquelas pesquisas de eleitores mais propensos, tanto da própria Atlas, que está colocando Massa em primeiro na Argentina, quanto lá de um outro instituto, que pegou bem o que era a real vantagem do Lula, e se a gente lembrar, eles no fim acertaram o placar apertado. Não vi isso na Argentina, então pode ser que tenha um voto silencioso pró-Milei que surpreenda. Agora, se as pesquisas forem confirmadas, vai ter uma vitória apertada do Milei no primeiro turno, ele estará poucos pontos à frente do Massa, o que na verdade vai dar uma Agora, chance. já tem pesquisa dando o Massa na frente, né, Hugo? Isso que você falou. A Atlas e mais um instituto. E todos os A outros. Atlas é uma pesquisa muito séria aqui no Brasil. Essa Atlas é a mesma daqui? É. Eles acertaram bastante em 2022, hein? Porque eu tenho um amigo argentino, que é um ótimo analista, o Martim Fernandes, ele fala que essas pesquisas da Argentina não são nem um pouco confiáveis, viu? Sim, sim. Não são boas, tem muito instituto, muita coisa, tem muita discrepância. Quando você vai fazer o confronto para ver ponto fora da curva, tem muita discrepância entre elas. Mas eu acredito que o Milei ele chegou a bater, ele sempre ficou entre 30% e 35% das intenções de voto, mas ele estava mais próximo dos 35%, agora ele está mais próximo dos 30%. E o Massa está acima dos 30%. Então, a vantagem não seria tão grande. Agora, se o Milei na chegada da urna, abrir uma vantagem muito grande contra o Massa, eu acho que dificilmente o Massa vai virar no segundo turno. Agora, se isso chega no segundo turno com menos de 5 pontos de diferença, eu acho que tem uma chance muito grande do Massa virar, porque por mais que a situação na Argentina esteja grave, o discurso do Milei realmente é muito pesado. Eu considero o Milei a direita do Bolsonaro. Olha só. Sem dúvida, também. Além de tudo, mais bufão, mais patético, né, Hugo? Pelo amor de Deus, ele consegue esse feito, que é ser pior do que Bolsonaro, eu acho. Eu também acho. Quando eu fui para a Argentina, eu fiz um discurso lá no evento da Claxo, logo depois da eleição do Bolsonaro, uma das vezes que eu estive lá, num evento super lotado, uma conferência internacional, tinha umas 5 mil pessoas.
E eu falei que eles tomassem cuidado, porque o Bolsonaro, o Macri não era um Bolsonaro, e que poderia a Argentina ainda ter um político mais parecido com o Bolsonaro do que o Macri, porque tinha espaço no espectro político, porque eles não tinham ainda a extrema-direita tipo bolsonarista. Cara, isso 5 anos depois está aí, 4 anos depois, confirmado, né? O Javier Milei, de fato, ele é pelo menos mais enlouquecido que o Bolsonaro. Parece que ele fala com bichos, tem conselheiros espirituais do além-terra. Ele tem umas coisas malucas, assim. E, enfim, hoje a gente acabou que perdeu aí essa disputa da extrema-direita também. Os argentinos vão pagar mais mico. Sem dúvida. É um mico, né? Porque aquele cara é um mico, gente. Pelo amor de Deus. Ele é ridículo demais. Ele se veste de super-herói. Ele aparece... Ele não tem medo do ridículo Milei, né? Sem dúvida. Tem uma suspeita até de relações incestuosas dele com a irmã. Que nojo. Hugo, eu queria te perguntar uma coisa. A gente fala das coisas do 04 aqui no Brasil e... Tá além. Porque a gente tem de lembrar do seguinte: a Argentina, com todo respeito aos companheiros argentinos, ela às vezes tem um exagero de autoconfiança, mas a gente tem de lembrar, a gente teve aqui a ditadura militar e o Médici, aquele horror. Mas a Argentina conseguiu produzir uma coisa pior, né? Porque quando a Argentina bate para subir, ela ultrapassa o limite da razão, que a última ditadura militar das 5 que eles tiveram no século XX foi terrível. Guerra nas Malvinas, massacre, sequestro de bebê, né? Isso a gente não chegou a ter aqui no Brasil. Nem se o Silvio Frota tivesse dado o novo golpe dentro do golpe, a gente teria uma ditadura tão maluca quanto foi aquele regime lá do Videla, do Viola, do Galtieri, tutti quanti. Então, eu temo que o Milei seja uma coisa mais destrutiva que o Bolsonaro, e o Milei, ele está a serviço da banca, para quem a Argentina deve. Então, ele não é o candidato da maior parte da burguesia da Argentina, mas de setores muito poderosos da burguesia internacional que querem receber o que eles têm, querem implementar algum tipo de reforma radical na Argentina. Eu não acredito que o que ele propõe possa dar certo, essa história da dolarização total. Mas conhecendo a Argentina, estudando a história da Argentina recente, a gente vê que às vezes o pessoal realmente cruza a linha lá. E pode ser que ele tente implementar uma dolarização. Fosse outro país, eu diria, não, ele está prometendo, mas não vai cumprir. Mas em se tratando de Argentina, se ele ganhar, é capaz que ele ganhe, ele cumpra e quebre a Argentina e gere um problemão para o Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta para o Hugo. Hugo, foi até o Martim que mandou para mim, olha só. Saiu a inflação da Argentina, né? 103,2% de inflação nos primeiros 9 meses do ano, superando a do ano passado, que foi de 94,8%, e tinha sido recorde desde 91. Essa é a grande dificuldade do candidato governista para ganhar do Milei, né, Hugo? Não, ela é enorme, mas é um problema que atravessa todo o campo político argentino, porque ninguém propõe uma reforma monetária. Eu não sou economista, mas os amigos economistas podem aí discordar. O problema da Argentina não é gasto público exacerbado, isso é mentira. O problema da Argentina é disfunção monetária. A Argentina tem basicamente 2 moedas, tem o dólar circulando e tem o peso, tem uma farra de emissão de moeda, então é um problema monetário. Eles não querem fazer essa reforma, porque do mesmo jeito que o Brasil lá dos anos 80 tinha um overnight, que tinha uma galera que ganhava dinheiro com a inflação desordenada, ocorre o mesmo lá dentro. Isso aconteceu no governo da Cristina, no derradeiro, se repetiu no governo do Macri, se manteve no governo do Alberto e agora pode abrir espaço para a extrema-direita. Mas ninguém está propondo nenhuma reforma séria em relação a isso. E o problema da Argentina é um problema, em grande medida, técnico, mas que é um problema político, porque uma parte da burguesia argentina simplesmente ganha dinheiro com essa brincadeira. O próximo presidente vai precisar fazer uma reforma, não é muito complicado. Olha a Bolívia. A Bolívia é muito mais pobre que a Argentina, é muito mais bem administrada, sem austeridade, né? Tem outros problemas na Bolívia, mas a gestão econômica é muito bem feita.
uma política desenvolvimentista com inflação baixa e bom crescimento econômico. Por que a Argentina não consegue e a Bolívia consegue? É um problema técnico, mas é um problema político, porque tem setores do capital na Argentina que ganham dinheiro com isso. E esses setores estão se confrontando. E eu vejo o Milei, que não é um outsider coisa nenhuma, e para mim tem essa coisa semelhante ao Bolsonaro, que ele era chamado para programa tipo de Luciana Gimenez na Argentina, ele foi construído também, e ele não é um quadro de fora, ele era um quadro do Banco Mundial. Então não é qualquer um, ele pode ser maluco, mas não é qualquer um, como o Bolsonaro, é que o Bolsonaro aqui era deputado, né? Pelo menos tinha esse lastro para a gente saber qual era dele. Mas o Milei também não é um cara de fora do sistema, como ele diz. O problema é que se ele entrar, eu temo que vai chegar, inclusive vai bater na nossa porta, porque vai gerar um problema. O Mercosul é muito importante para o Brasil, economicamente também. Então, um governo maluco, inclusive na área econômica, pode trazer uma consequência muito ruim para a gente. Olha só, eu queria passar um pouquinho da Argentina para o Equador. Ontem a gente teve eleição e quem venceu foi o Daniel Noboa, né, bilionário de centro-direita. Queria o seu comentário, Hugo, também sobre essa eleição no Equador. Olha, eu acho que essa questão do Equador, primeiro que é uma crise do correísmo. A esquerda do Equador vai ter que se reinventar e se reconciliar com o movimento indígena. Eu acho que o Correa tem que fazer uma autocrítica. A gente entrevistou o Correa há meses atrás. O Correa previu que o presidente ia sofrer o impeachment e ia dissolver o parlamento de maneira errada. Todo mundo que construiu a Constituição do Equador dizia que essa dissolução do parlamento estava errada. Mas o Correa acreditava, tudo bem, o presidente cessante, que é o Lasso, ele vai fazer isso, mas a gente vai ganhar. Correa, ele não chegou a colocar com essas palavras, mas ele estava muito autoconfiante dessa possibilidade. Isso não se concretizou. E, na minha opinião, não se concretizou porque o correísmo entrou numa dividida de bola com o movimento indígena e com os movimentos populares, e o custo disso é, para uma parte relevante da base popular no Equador, o correísmo e a direita serem diferenciados, ainda mais o Daniel Noboa, que ele é empresário, até elogio, né? Ele é filho do homem mais rico do Equador e talvez o pai dele seja o único bilionário em dólares do Equador. O avô dele também foi o homem mais rico do Equador. Então, eles eram bananeiros, né? Para que, infelizmente, ficar essa coisa da República Bananeira, eles eram grandes empresários latifundiários. O avô enriqueceu protegido por um ex-presidente, o pai manteve a fortuna, e o Daniel Noboa ele foi muito bem preparado, fez uma campanha de centro, não atacou o Correa, não entrou nessas divididas de bola. Antes da campanha, procurou falar com o próprio Correa. O Daniel Noboa queria o apoio do Correa antes. E concorreu dessa maneira, e é capaz até, né, que se perpetue no poder de alguma forma, porque ele só vai complementar o mandato do presidente que está saindo. Ele não vai ficar 4 anos, mas ele vai entrar forte. E eu acho que o correísmo precisa realmente repensar algumas estruturas. E eu vou dizer mais, o próximo candidato de esquerda do Equador precisa ser um indígena. Mas foi um indígena, né? Foi um indígena e o pessoal da esquerda aqui no Brasil não reconheceu, lembra? Não, mas veja, o candidato indígena de esquerda, o último candidato Correa, porque o Iaco Pérez ali, ele é uma figura da direita, né? Será? E ele é uma figura liberal, né, o Iaco. Ele entrou e, basicamente, ele jogou para o segundo turno a campanha que o correísmo podia ganhar, o Arauz, que foi candidato a vice agora, e é um cara da classe média alta equatoriana, embora com a cara do povo, e na verdade, o Iaco acabou provocando a derrota do Arauz. Ele estava lá para isso, tanto que, na prática, ele apoiou o Guilherme Lasso, que é um banqueiro de direita, católico conservador. Agora, o que eu digo existem pessoas de esquerda no movimento indígena do Equador, pessoas que são sérias, que são de luta, e é preciso trazer esse setor. E não ficar falando dos problemas dele, que tem. Não vamos romantizar o movimento indígena equatoriano. O movimento indígena equatoriano tem um monte de problema, mas tem muita gente séria, muita gente guerreira. E o correísmo, que é um movimento, porque o Correa não é o Lula. O Correa está mais para o Ciro Gomes do que para o Lula.
Ele é um cara bem educado, com alta formação, que se rodeia de pessoas também da elite equatoriana e da classe média alta equatoriana que estudaram fora, que tem uma grande formação, mas ele não tem aquele gosto pelo povo, pelos movimentos sociais. Isso é um problema tremendo. Isso tem um custo eleitoral, claro, claríssimo, que eles não vão conseguir reverter, porque a gente precisa separar o joio do trigo. Uma grande parte da rejeição ao Correa é uma rejeição da esquerda explicável. E a esquerda equatoriana precisa se reinventar para voltar a ganhar a eleição.